Boa tarde, meu nome é Iris, eu sou estudante de mestrado na linha de Tecnologia na Arquitetura. O meu trabalho ele já está em fase intermediária de desenvolvimento e a minha pesquisa é intitulada Efeitos do uso de varandas no desempenho térmico e luminoso de salas comerciais de edifícios de escritórios. Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido com a orientação da professora Letícia Neves e financiado pela FAPESP. Os edifícios de escritório eles apresentam um alto consumo energético. Isso acontece devido ao uso intenso de computadores, centrais de processamento e sistemas de ar-condicionado. O uso de elementos de proteção solar seria uma estratégia adequada para essa tipologia, de modo a minimizar as incidências de radiação solar direta e reduzir a demanda de energia com o sistema de ar-condicionado. Mas um levantamento de campo de edifícios de escritórios localizados em São Paulo, realizado por Manuel e Neves, apontou que apenas 22% dos edifícios da amostra apresentaram algum tipo de elemento de proteção solar externa. E dessa parcela de edifícios, em 92% dos casos, esses elementos eram varandas. Embora as varandas ainda não sejam amplamente utilizadas nessa tipologia, o seu uso cresceu 85% nos últimos 20 anos. E esse crescimento do uso das varandas, ele pode ter ocorrido devido à necessidade de uma área técnica para a locação da unidade condensadora dos sistemas individuais de ar-condicionado, já que grande parte dos edifícios comerciais em São Paulo utilizam esses sistemas de condicionamento. O uso das varandas nessas edificações pode ser potencializado, servindo não somente como uma área técnica, mas também como estratégia bioclimática, já que as varandas elas reduzem a incidência de radiação solar direta, diminuindo o consumo energético com ar-condicionado, reduzem o ofuscamento, permitem maiores aberturas para ventilação natural, podendo servir como captadoras de vento, mas dependendo da sua configuração geométrica e de outros fatores, elas podem também interferir na taxa de renovação de ar, funcionando como barreiras de vento, e também podem reduzir a iluminação natural no ambiente interno, acarretando um maior consumo de energia pela utilização de iluminação artificial. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é otimizar o projeto de varandas de edifícios e escritórios multipavimentos com sistema híbrido de condicionamento, considerando aspectos de desempenho térmico, energético e luminoso. Essa pesquisa possui uma abordagem quantitativa, de procedimento experimental, baseado em ensaios de túnel de vento e simulações computacionais. Esse trabalho ele foi dividido em 5 etapas. A primeira fase consistiu na definição de um modelo representativo, a segunda em análise de desempenho luminoso, a terceira em análise de ventilação natural, a quarta em análise de desempenho térmico e a quinta em análises conjuntas. As 3 primeiras fases elas já foram realizadas e as 2 últimas ainda estão em andamento. A primeira fase consistiu na definição de um modelo representativo de edifícios e escritórios. O modelo ele foi definido baseado em uma base de dados de edifícios e escritórios criado por Neves e colaboradores e foi definido como um edifício de 11 pavimentos, com 4 salas de escritórios em cada pavimento e cada sala com 38,5 metros quadrados. A segunda etapa do trabalho foi realizada durante um estágio de pesquisa no exterior, financiado pela FAPESP, sob a orientação da professora Clarice Bilhão de Souza. Nessa etapa, foram analisados o papel da varanda e de sua geometria no desempenho luminoso de edifícios e escritórios. Para a realização dessa etapa, o modelo representativo foi parametrizado no Grasshopper e as análises de desempenho luminoso foram feitas no Honeybee Plus. Alguns parâmetros variáveis foram definidos em relação à geometria das varandas, consistindo na profundidade das varandas, razão entre largura da varanda e largura da janela e localização das varandas. Também foram definidos parâmetros relativos à configuração das janelas, como largura das janelas e transmitância possível do vidro, e também foram considerados a altura dos pavimentos e a orientação solar. 3 métricas de análise foram utilizadas, sendo o UDI, SDA e ASE para análise dos resultados, e ocasionou em 6.030 casos, e resultaram em 19.080 dados de saída. Os resultados eles foram analisados em 3 fases. A primeira fase consistiu em análises sistemáticas, onde foram feitas análises de sensibilidade dos parâmetros e análises combinadas, que permitiram identificar os parâmetros e seus valores de maior impacto no desempenho luminoso.
A fase 2 consistiu no uso de data mining para classificar todos os 19.080 resultados em uma árvore de decisões, que possibilitou a criação de regras de projeto para criar decisões projetuais nas fases iniciais de projeto. Então, a partir das duas fases de análise, regras foram criadas para identificar parâmetros de projeto de varandas para edifícios de escritórios que auxiliem na criação de ambientes internos com melhores condições de desempenho luminoso. Na terceira etapa do trabalho, para a realização das análises de ventilação natural, foram feitos ensaios experimentais em túnel de vento desenvolvidos no Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP para a determinação dos coeficientes de pressão em diferentes cenários do modelo representativo. Os cenários foram estabelecidos com variações de profundidade das varandas, na largura das varandas e na localização das varandas, que totalizaram em 13 cenários para 24 direções de vento, que variaram de 0 graus a 345 graus, com variações de 15 graus. Os resultados do ensaio de túnel de vento foram disponibilizados em um banco de dados, para que esses dados de coeficiente de pressão possam também ser utilizados por outras pesquisas. Além de análises gráficas, também foram feitas análises gráficas do comportamento da varanda e da sua geometria nos coeficientes de pressão, e também na diferença entre as aberturas para verificar o desempenho da ventilação natural. E na próxima etapa, os resultados obtidos nas simulações em túnel de vento servirão como dados de entrada para o desenvolvimento das análises de desempenho térmico, e isso possibilitará que as simulações de desempenho térmico sejam mais precisas. E na última etapa, serão realizadas análises conjuntas para desempenho térmico, ventilação natural e desempenho luminoso, identificando intervalos ótimos de geometria das varandas para esses 3 objetivos. É isso, muito obrigada.